Esse mestre nacional é um dos melhores. E, repito, esse mestre nacional é um dos melhores. E eu tô falando ninguém menos que Júlio Shimamoto. Para quem não conhece, Júlio Shimamoto vem de ascendência japonesa. E suas obras são sempre assim, voltadas para o terror. Tem assim, ele inova na sua arte, como por exemplo, fez artes baseadas no cordel. Porque você pode pensar assim, bom, se ele é de ascendência japonesa, provavelmente ele vai se inspirar total nos mangás, total na cultura japonesa. Só que não. E por que eu te digo isso? Porque ele se inspira, ele é muito nacional. Ele se inspira em obras nacionais, em autores europeus. E ele vai pegando todas essas referências e criando algo próprio. Júlio Shimamoto foi um autor que não se conformou com o seu estilo narrativo. Ele pegava inspirações em diversos lugares, o seu terror veio de diversas experiências, e quando ele cansava de um modo de desenhar, ele partia para outro. Para você ter noção, ele pegou inspiração na literatura em cordel, na arte em cordel, onde ele fez o inverso. E muitos autores pegam do branco e passam com a tinta preta. Ele foi ao contrário, ele pegou um papel preto e passou branco. E de que obra que você pode achar que eu estou falando? Eu estou falando de ninguém menos que Sangue e Terror dele. Essa obra aqui, que é totalmente desenhada por ele, ainda que tenha um ou outro roteiro de outros artistas, foi compilada pela Tábula Editora e, assim, foi uma compilação excepcional. E eu digo isso por quê? Porque é uma obra que, cara, ela te dá alegria em ler um terror. E a Tábula fez uma coisa de pegar, assim, contos de diversas revistas que foram lançadas ao longo dos anos. Pelerbal, Beck, Block, Mitos, entre outras. E esse quadrinho aqui só compila histórias de terror. O que foi, rapaz? Hã? É? Irmão tá gravando, tá bom? Tchau. Ele gostou da história. O que é isso? Isso aqui é bicho feio. Você quer ver? É um bicho feio. Fala assim, sai bicho feio. 2 horas depois. Essa obra de terror tem várias temáticas, mas que sempre tem a ver um pouquinho com o sobrenatural. E a primeira história começa com um inimigo do Musashi reencarnando. E aí ele reencarna numa escola de artes marciais e ele mata absolutamente todo mundo. E a polícia local tem que investigar esse paradeiro. Só que rola uma treta assim gigante que aí acaba chamando o Musashi, envolvendo um centro espírita. E é aquele terror, sabe? Que conquista os leitores de histórias samurais. E as temáticas de terror são as mais impressionantes. Tem histórias sobre vampiros, histórias sobre eleição. Tem histórias que envolvem a experiência que ele teve na ditadura militar, onde ele foi preso. E aí os gritos que ele ouviu das pessoas que foram presas, simplesmente ele tenta relatar isso em suas histórias. Esse compilado da Tábula foi tão assim, é um trabalho editorial incrível, a começar pela seleção de histórias, e elas acabam te dando uma imersão. Como assim? Você começa assim lendo, pegando um pouco do ritmo do Júlio Shimamoto, e aí depois você vai adentrando, até que você termina a história e você tá experiente, porque a primeira história serve como um pontapé, principalmente para quem não conhece o autor. E aí você lê assim o prefácio, um pouco sobre o autor, e em cada história tem um pouquinho do seu contexto. Por isso que eu falei que o trabalho editorial da Tábula foi ótimo, porque esse contexto é essencial para você entender as histórias. E é um contexto assim, tão bem trabalhado, mas ao mesmo tempo resumido. E para quem às vezes não gosta de, eu não gosto de ler prefácio nem nada, você vai ler, você vai entender, você vai gostar. E assim, é perfeito.
Eu posso dizer que eu gostei de todas as histórias. Como eu sempre digo, as histórias têm algumas coisas que são frutos do seu tempo, mas elas conseguem também ser atuais. A história da eleição macabra, então, ela continua sendo atual. E eu digo isso, infelizmente. Assim como a história de vampiro mexendo todo com aquela vibe gótica, aquela coisa presente demais nas histórias em vampiros. Então, eu recomendo muito essa história. Você encontra também em links na Amazon, com a própria editora, em diversos lugares. E, sério, eu fui agraciado por receber isso da Távola. Não só por receber, mas por me presentear com uma história que eu digo ser maravilhosa. Eu recomendo ela para qualquer um que é fã do terror, que é fã de quadrinho nacional, enfim. É um resgate, assim, belíssimo. E eu considero essa uma das melhores do ano. E digo porque de tudo aquilo que foi lido, foi excelente. Então, se você gostou, se você gosta desse tipo de recomendação, já deixa o seu like, se inscreve nesse canal, porque eu preciso muito da sua inscrição. E é isso. Um abraço e até mais.